E aí pessoal, beleza? Então, como vocês podem ver, nós vamos falar um pouco sobre a potenciação. E se vocês prestarem um pouquinho de atenção e se encantarem tanto quanto eu me encanto por esse assunto, vocês vão ver o quão legal ele é, certo? Então bora lá. Nós vamos pegar primeiramente isso aqui, ó. Isso aqui, certo? E eu quero que vocês me digam quantos quadradinhos desse tamanho tem ali dentro. E aí? O que é que vocês acham? Deixa eu fechar aqui que tá com o WhatsApp aberto para não ficar esse barulho. Ok? E aí, o que é que vocês acham? Vocês vão contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Pode ser, né? Mas e se eu der um quadrado enorme para vocês? O que é que vocês vão fazer? Fica difícil, né? Demora bastante. Então, para isso, a gente tem a multiplicação, né? Como eu mostrei para vocês algumas aulas atrás, a multiplicação. Deixa eu virar isso aqui mais para cá, para eu aparecer ali, né? A multiplicação, como a gente já viu, a gente conta as linhas, 1, 2, 3, e conta as colunas, 1, 2, 3. Então a gente faz essa multiplicação, linha vezes coluna, fica 3 vezes 3. Certo? Isso é a multiplicação. Agora vamos para mais um quadrado. Vamos lá. E agora, nesse daqui, como é que a gente faz? A gente faz exatamente a mesma coisa. Conta as linhas, conta as colunas e multiplica um pelo outro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né? Assim são colunas. E agora as linhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos 5 vezes 5. Ok? E assim sucessivamente. Quanto mais eu colocar, mais números eu vou ter, né? Então eu sei que aqui dentro eu tenho 5 vezes 5, 25 quadradinhos. E aqui eu sei que eu tenho 3 vezes 3, 9 quadradinhos, ok? Agora, bora lá testar os meus desenhos, certo? Então bora lá, vou desenhar esse quadrado aqui. Na verdade não vai ser bem um quadrado, né? Essa figura aqui é chamada de cubo, ok? Então nós temos isso aqui, ó. Nós temos essa face. Nós temos essa aqui, que eu vou fazer essa paralela nessa. E a essa. Aí agora paralela essa outra. Perfeito, ó, que perfeição. Nunca mais eu faço uma dessa. Agora tem que ser paralela essa. Essa aqui tá certo. Isso aqui tem que bater aqui, então vamos fazer aqui. Então, né? O final não ficou tão bom quanto o começo, mas enfim. Agora nós temos o cubo. O que é que a gente vai ter que contar? Nós temos essa linha, essa linha e essa linha. Nós temos que todos estão em direções diferentes. Se a gente olhar, deixa eu ver o que eu posso mostrar aqui para vocês, certo? Vamos olhar aqui para o canto da nossa sala, certo? Então nós temos essa direção aqui na parte de baixo, né? Essa direção da porta e essa direção subindo. É exatamente o que a gente tem aqui no nosso exemplo, certo? Vamos voltar? É exatamente isso que nós temos aqui.
Digamos que isso aqui é a direção dessa parede que eu mostrei a vocês. Essa é a direção da porta, ali, para lá, né? E essa é a direção subindo da parede, ok? Então, o que é que a gente tem que fazer para saber quantos quadradinhos tem aí? Sim, e note que esse quadrado tem alguns quadrados dentro, então a gente não tem que só botar esses daqui. Tem umas partes que estão dentro dele, certo? Ele é completo. Então, isso aqui não é tão simples de contar um a um como um quadrado simples aqui. No cubo tem uma parte por dentro que a gente não tem como contar. O que é que a gente vai fazer? Multiplicar. Então nós ficamos com, nós temos que contar o quê? Quantas linhas tem em cada uma das direções. Então bora lá. Nessa direção aqui nós temos 3. 1, 2, 3. Nessa direção aqui nós temos 1, 2, 3, certo? Aí agora falta, nós temos, já pegamos essa direção aqui, que é essa, né? Só falta essa aqui, então é 1, 2, 3. Então nós temos 3 vezes 3 vezes 3, ok? Nós ficamos com 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 81. Minto eu, 81 não, 27. Eu estou pulando um passo. 27. Então nós temos 27 quadradinhos. Se nós fôssemos contar o que aparece aqui, vamos ver o que dá, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Viram? Então pronto. Isso aqui é o que eu vou usar de multiplicação para explicar a potenciação, certo? Então, nós vimos que a multiplicação é uma parte do soma. Nós somamos os quadradinhos um a um, né? E a multiplicação vai ser puxando um pouco a multiplicação, não, pera. A potenciação vai ser puxando um pouco agora a multiplicação. Do mesmo jeito que a multiplicação puxa um pouco a adição, certo? Então, bora lá. Voltando para o nosso primeiro caso, ó. Eu tenho que o 3 multiplica ele mesmo 2 vezes. E aí, o que é que vocês acham? A potenciação vai me dizer que eu vou ter esse número aqui, vai ser chamado de base, o que se multiplica. Então, eu escrevo a base. Esse lápis está ficando um pouco fraco. Eu repito a base 3, né? Eu repito a base e vejo quantas vezes ele aparece multiplicando. 1, 2, né? Então eu escrevo 1, 2 pequenininho aqui em cima. 3 ao quadrado, ok? Isso aqui vai ser a mesma coisa que escrever 3, né? Vezes ele mesmo, quantas vezes? 2. A gente tem que ter bastante cuidado aqui, porque o erro frequente e é aceitável é que os alunos pegam e fazem isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, eles pensam que é 3 vezes 2. E é errado, né? Eu estou dizendo que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, você diz que 3 ao quadrado é 3 vezes 2, está errado, né? Então vocês têm que entender o quê? Esse quadrado aqui em cima, esse 2 pequenininho em cima do 3, quer dizer que ele vai se multiplicar essa quantidade de vezes. Ele vai se multiplicar, ou seja, ele vai multiplicar ele mesmo. O 3 vezes ele mesmo 2 vezes, certo? Nesse caso aqui, nós temos o 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então é 5, 2 pequenininho em cima dele, certo? Isso aqui é 5 ao quadrado. Nós temos que, quando a gente representa uma figura, fica um quadrado, né? E aqui, como é que a gente faz? Escrever esse 27 aqui, né? E aqui, como é que a gente faz? Nós temos o 3 vezes ele mesmo. Então, nós botamos que a base é 3, certo? Vezes ele mesmo. Quantas vezes? 3. Então, a gente tem que escrever o númerozinho pequenininho referente a quantas vezes ele se repetiu. Nós vimos que aqui ele se repetiu 2 vezes. Nós botamos o número pequenininho 2. Aqui ele repetiu 2 vezes. Nós colocamos o númerozinho pequenininho 2. Aqui ele se repetiu 3 vezes. Nós vamos colocar o número pequenininho 3. Então, é 3 elevado a 3. Ou, a gente pode falar também
Quando é 3 elevado a 2, é 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado e assim sucessivamente, né? E quando é um númerozinho pequenininho, 3, é a base, nesse caso 3, elevado ao cubo, certo? Se fosse outro número, 5 aqui, ia ser 5 elevado ao cubo. E quando a gente olha na forma geométrica, nós vemos que isso aqui não é mais um quadrado, é um cubo, ok? Porque tem 3 dimensões. Vocês vão ver isso mais pra frente. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui é igual a 3 vezes ele mesmo, quantas vezes? 3, porque tem 3 em cima. 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Ok? Então, a potenciação é isso aqui. Na sua forma mais pura é isso aqui. Agora nós vamos olhar para as suas nomenclaturas, que eu já falei, né? Mas agora vamos falar. Vamos apagar logo. A gente vai usar a nomenclatura agora, estudar um pouco dela, e já vamos praticando, né, para a gente ficar mais forte, mais sólido com a potenciação. Okay? Então, eu tenho aqui o número 9 elevado a 2. Então, isso aqui vai ser igual a um valor. Só um minuto, por favor. Isso aqui vai ser igual a um valor, né? Quando a gente fizer a multiplicação para saber. E são praticamente esses 3 aí que tem nome, digamos assim, né? Vai aparecer mais um daqui a pouco, mas enfim. O 9 aqui é o quê? É a nossa base. Ok? O 2 é o nosso expoente. O x, que no caso vai ser a nossa resposta, é a nossa potência, ou resultado. Não foi isso que eu escrevi aqui. Potência ou resultado da operação, certo? E agora nós vamos escrever isso aqui, né? Como é que a gente pode escrever isso aqui na forma de multiplicação? Então, eu tenho a base 9 elevada ao expoente 2, com 2 pequenininho em cima. Como é que a gente vai escrever na forma de multiplicação? Nós vemos que quando tem um 2 é porque a base multiplica ela mesma 2 vezes. Então, nós vemos que vai repetir a base e multiplicar por ela a quantidade de vezes que tem no expoente. 9 vezes 9, 2 vezes, né? Dá para ver, né? Tá bem claro. Deixa eu ver se o lápis me ajuda. Agora. 9 vezes 9 é o 9 vezes ele mesmo, 2 vezes porque o 2 está no expoente, certo? 9 vezes 9 é quanto? 81. Então, esse aqui vai ser a nossa potência. E isso aqui agora é o que nós chamamos de fatores. Tem quantos fatores de 9 aqui? 2, né? Então são 2 fatores. Então a gente tem que notar o quê? Que os fatores, a quantidade de fatores vai ter que ser igual ao expoente. Isso vai ajudar bastante vocês. Então bora lá, né? Eu tenho agora a base 7. Com um 3 em cima. Como é que a gente lê isso? 3 elevado a 7 elevado a 3 ou 7 elevado a 1. Ok? Como é que a gente representa isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o 7 multiplicar por ele mesmo quantas vezes? A quantidade do expoente, que são 3. Então vai ser 7 vezes 7 vezes 7.
Quantos fatores a gente tem? Tem 7, 7, 7. 1, 2, 3, né? Então, 3 fatores. A quantidade de fatores está batendo com a quantidade do expoente? Sim. Então, por enquanto, está certo. 7 vezes 7, 49, né? E 49 vezes 7 vezes 9 dá 63, são 7, 6. E 7 vezes 4, 28, com 6, 34. 343. Ok? Então, 7 ao cubo é igual a 343. Se eu colocar 5 ao cubo e escrever aqui 5 vezes 3, é o caso comum que os alunos cometem, que os alunos mais cometem, certo? Esse lápis ajuda. Então, a gente vê o quê? 5 é elevado ao cubo. Aí, normalmente, eles olham e vê 5 vezes o 3, mas não, né? Quando a gente vem olhar para os fatores, quantas vezes o 5 se repete? Uma. Quantas vezes o 3 se repete? Uma. Então, o número um fator não bate com o expoente 3. 1 não é igual a 3. Então, isso aqui está errado. É uma forma de vocês enxergarem algum erro a princípio, né? Sem precisar fazer a conta ou sem achar que está certo, certo? Deixa eu ver como é que o nosso aula está. 16 minutos. Vou dar uma olhada nas minhas anotações e creio que eu vou dividir essa aula em duas partes para não ficar tão longo para vocês, ok? Essa parte de potenciação é muito legal porque ajuda muito, simplifica bastante a nossa multiplicação. E vocês vão ver, tanto que vocês vão fazer assim, corriqueiramente, no dia a dia, que algumas potências vão ficar simples, né? Deixa eu olhar. Então, bora lá. Vou mostrar rapidamente aqui, acho que em alguns minutinhos eu termino, para ficar uma aula só, né? Vou falar um pouco das propriedades da potenciação. Se eu tiver o número 1 elevado a 1, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 4 elevado a 1, 5 elevado a 1, e assim sucessivamente até o x elevado a 1, nós vamos ter que o quê? Isso aqui é 1 vezes ele mesmo uma vez, então é 1. Isso aqui é 2 vezes ele mesmo uma vez, então é só um 2, não multiplica com nada, né? Isso aqui é 3 vezes ele mesmo uma vez, 3. Aqui vai ser 4, aqui vai ser 5, e aqui vai ser x vezes ele mesmo uma vez, x. Vou até esquecer isso aqui, que eu acho que ainda não é assunto de vocês, ok? Mas então, nós temos que é isso aqui, ó. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se eu tiver 12.596, se eu elevar a 1, vai ser igual a 12.596, ok? Então, pronto. Próxima propriedade. Se eu tiver 2 elevado a 0, 5 elevado a 0, 12, 136 elevado a 0, 1545 elevado a 0. Isso aqui vai ser quanto? Qualquer número elevado a 0, a propriedade me diz que isso aqui é igual a 1. Então, 2 elevado a 0 é 1, 5 elevado a 0 é 1, 126 elevado a 0 é 1, 1545 elevado a 0 também é 1, certo? E também tem mais uma que ajuda bastante a gente, que é potência na base 10. Ok? Então, nós vamos ter números assim, ó. Números com bastante zeros. Dá para ver? Tá fraco, né? Vamos ver se o lápis ajuda. Agora. Nós temos esse número aqui, 160 mil. Como é que a gente escreve ele? Pode escrever assim, pode escrever na potência de base 10. E o que é a potência de base 10?
é simplesmente a gente escrever um número vezes 10 elevado a alguma coisa. Potência de base 10. Então, nós vamos escrever isso aqui. A gente sabe que quando a gente multiplica um número vezes 10, é só acrescentar um zero nele, né? Então, se eu escrever 10 ao quadrado, é a mesma coisa que 10 vezes 10, que é 100, certo? 10 ao cubo é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000, certo? E assim sucessivamente. Isso aqui são potências de base 10, certo? Então, deixa eu fazer mais uma aqui. Se eu botar 10 elevado a 4, isso aqui é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui é igual a 10.000. Certo? 10.000. Eu sei que se eu multiplicar por 16 aqui, ó, 16 vezes 10.000 dá exatamente 160.000. Ok? Então, é isso que a gente tem aqui, ó. Para escrever esse número na potência de base 10, eu escrevo 16. Deixa eu ajudar o lápis de novo. Tá ficando longo só por conta do lápis. Mas enfim, né? Aqui, né? Eu vou reescrever esse número. Eu escrevo os números que não são zeros, ou então os números que a partir do número que só fica zero. Tipo, se eu tivesse o 1 aqui, ó, eu ia contar a partir desse 1, certo? Não a partir desse 0. Mas como não é o caso, eu vou contar a partir do 6, né? Então eu pego o 16, já que o 6 é o 1, eu peguei o 16 e multiplico vezes 10. E agora eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4. Essa quantidade de zeros vai virar o meu expoente do 10. Então, 4. 16 vezes 10 elevado à quarta é igual a isso aqui. É a mesma coisa. 16 vezes 10, 1000 é igual a 160.000. Ok? Então, nossa aula é basicamente isso aqui que nós vimos. E mostrei algumas das propriedades, mostrei o que seria potenciação e vou passar algumas atividades. E, como vocês sabem, a gente só pega um assunto quando a gente pratica, certo? Então, façam os exercícios, tirem as dúvidas, que isso vai ajudar bastante vocês, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima.